Olá, pessoal. Olá, colegas. Sou Rodrigo Fagundes, aqui da Escola de Formação, formador do ensino religioso, História, Geografia e da Educação para as Relações Étnico-Raciais. No mês de março, como a gente tem toda uma questão de flexibilização, pois professores dos anos finais têm muitas turmas, precisa conhecer os seus estudantes, suas especificidades. Às vezes o quadro não está completo, chega um professor novo, daí precisa reorganizar o horário, troca o dia de planejamento. Então, este mês a gente sabe que é um mês de adaptação para todos, né? Então, a gente faz no formato online. Então, este primeiro encontro vai ser diálogos pedagógicos, planejamento, saídas e construção do conhecimento. Então, a organização, né, o percurso que a gente vai caminhar hoje vai ser, primeiramente, algumas informações sobre a Escola de Formação. Nós temos também muitos professores novos, né, aqui na rede. Depois a gente vai falar sobre saídas pedagógicas, né, alguns recursos que a gente tem aqui como sugestões, né, para darmos. Isso foi até algo colocado por professores nas formações de 2024, que pudesse falar um pouco de saídas, né, que possam ocorrer. E depois nós temos a sala de aula como espaço de construção de conhecimento. Tá? Aqui daí serão 3 propostas, né, para inspirar, né, não é receita de bolo, mas para inspirar. Uma, então, do formador de linguagens, uma da formadora de matemática e natureza e uma do formador de ciências humanas e ensino religioso. Boa tarde, colegas. Sejam todos bem-vindos a mais uma formação. Eu sou a Fernanda, professora de matemática da rede e coordenadora, então, das formações de ciências da natureza e matemática aqui da Escola de Formação. A gente trouxe um pouquinho, assim, um esboço rápido, né, dessa construção da nossa Escola de Formação, que a gente é tão orgulhoso de falar, que nós temos aqui na nossa rede, e que a gente tem feito já um trabalho ao longo desses 5 anos, que tem sido um trabalho bastante consistente. Na verdade, só para a gente relembrar algumas coisas e dar uma pincelada também, principalmente para os colegas novos que estão chegando na rede, a gente acha importante também situar essas pessoas, né, dentro desse contexto. Então, a gente teve lá em 2021 o início dessa formação continuada, que era apenas, né, no formato remoto, e já também nasce o site da Escola de Formação desde 2021. A gente vai falar um pouquinho dele também hoje na parte mais informativa, né, e de quantas coisas que os professores podem acessar dentro do site. Em 2022, a gente adquiriu a nossa Casa Verde, esse espaço físico que a gente tem, então, para fazer esses encontros, que são super válidos todos os meses, né? E também, a partir de 2022, a gente começou com uma série de projetos que são organizados, né, e direcionados aqui pela Escola de Formação, como a primeira Semana de Arte, Literatura e Pesquisa, o Escola Pesquisadora, e a primeira edição do Discortini, ela também, na verdade, o Discortini ele começa em 2021, e aí a gente continua esse processo, só que os alunos, né, eles receberam esses livros apenas em 2022, então a gente faz sempre o programa e no ano posterior, os alunos recebem, então, a obra. Em 2023, a gente teve a continuação das formações, a gente começou, então, com novas parcerias de instituições, como o IFE, por exemplo, né, e também o projeto Caminhos Cruzados, que é organizado, né, e coordenado pelo nosso colega Pedro, aqui também da Escola de Formação. E continuamos, então, todos os outros projetos que a gente iniciou lá em 22. Em 2024, a gente teve toda a questão das enchentes, né, e a Escola de Formação trabalhou, então, exaustivamente, junto com vários colegas que foram nossos parceiros aí nos cadernos de estudos orientados, que foram utilizados, então, no período da calamidade. Começamos um levantamento, né, na presença das formações, como forma não de cobrar, mas da gente poder enxergar melhor quem é o nosso grupo, né? Nós, formadores aqui, a gente consegue hoje identificar quem são esses colegas, né? O porquê de que alguns não conseguem comparecer e outros vêm
todos os anos, né, que podem receber até uma medalhinha aí de que estão em todas as formações. Então, a gente acha bem importante a gente ter esse levantamento. E em 2025, para esse ano, então, a gente já tem novas parcerias, dessa vez com universidades, tem coisas boas acontecendo, assim, em todas as áreas. A gente acredita que vai ser um ano bem importante também para essas parcerias. E esse ano a gente ganhou também mais uma colega que vai trabalhar aqui conosco. Eu vou deixar para que ela se apresente. Pode falar, Vitória. Boa tarde, gente. Sou a professora Victória Soares, sou psicopedagoga especialista em educação especial. Já estou há 10 anos na rede municipal, maior parte desse tempo atuando em sala de recursos, né? Também tive um tempo no CEIA, com os grupos da psicopedagogia, na diretoria de inclusão, fazendo assessorias às escolas e participando das formações. A ideia da minha vinda aqui para a escola de formação é que justamente eu possa estar ajudando nas adaptações curriculares para os alunos público-alvo da educação especial e também para qualquer aluno que necessite de plano de estudos individualizado por conta da aprendizagem. Obrigada, Vitória, seja bem-vinda. Com certeza é um ganho muito grande aqui para a Escola de Formação a gente ter uma pessoa, né, especialista. Então, acho que vai ser... A Vitória provavelmente ela não vai conseguir participar de todas as formações, mas na medida do possível ela vai estar presente então, nas formações de todas as áreas. Acho que isso vai ser bem interessante. Seja bem-vinda, Vitória. Pode passar, Eder? Então, assim, como o Rodrigo bem falou, a gente vai ter uma parte inicial, assim, que ela é bem informativa. A gente só elencou os tópicos aqui, porque agora a gente vai, então, discorrer sobre cada um deles. Pode passar. Olá, pessoal. Eu sou o Éder Alves de Macedo, sou o coordenador da área de linguagens, língua portuguesa, artes e inglês, língua inglesa. Bem, bem-vindos. Começamos o ano, então, com as nossas formações e com essa primeira online. Em breve, queremos recebê-los vocês aqui. Sim, vai ser um prazer, como sempre. Certo? E assim, eu queria começar nessa parte informativa, principalmente abordando os marcos de aprendizagem, que tanto quanto ano passado, inclusive eu trouxe aqui um trecho, um parágrafo das orientações sobre os marcos de aprendizagem relativos à questão da calamidade e apontar que eles se estendem também até 2025. Isso significa que, para a construção dos planos de estudo, os marcos de aprendizagem, basicamente, pessoal, foi, a grosso modo, assim, foi um resumo, uma síntese da RCC realizada na época da pandemia. E eles foram utilizados o ano passado devido à questão da calamidade, a questão das enchentes aqui em Canoas. E eles ainda estão vigentes para esse ano, eles são muito práticos, muito diretos assim, na abordagem. Isso não significa que o professor em sala de aula não possa ir adiante, sabe? Não possa partir dos marcos de aprendizagem na construção dos seus planos de trabalho, de estudo e do seu plano de aula, mas ele observando com isso o rendimento da sua turma, ele possa ir adiante. Então, eu coloquei ele bem claro, bem grande, ele não é obrigatório os estritos marcos de aprendizagem para a construção dos seus planos de estudo, de trabalho e de aula. Os marcos são pontos de partida. Sabe? Vocês têm acesso a essa documentação tanto no site da Escola de Formação, que nós veremos depois, ou com a supervisão de vocês. Sabe? E nada impede que outras habilidades sejam vistas e que vocês retomem a RCC com isso. Tudo vai depender do rendimento que você, professor, e eu sei que você sabe disso, percebe da sua turma. Assim. Então, fica essa informação que eu acho essencial para a construção dos planos de vocês. Nesse sentido, é legal a gente ter uma noção assim, também do que são esses planos,
certo? E quando a gente apreende a ideia dos planos de estudo, que está sendo cobrado de nós em sala de aula, que vocês façam o plano de estudo de vocês e de trabalho, que eles são extensões da RCC, da BNCC, que vem do referencial, o referencial federal, né? A base nacional curricular, e que eu tenho também a NCG, que é a base curricular gaúcha, a RCC, que é a nossa do município, e temos com isso os marcos de aprendizagem e, partindo do professor, esses planos de estudo, os planos de trabalho e o plano de aula. E o que isso significa, de alguma forma? Que há um afunilamento. E esse afunilamento vai culminar na prática de vocês, na observação de vocês, do seu aluno, que isso vai gerar, portanto, o seu plano de aula. Então, eu indiquei aqui um Café na Janela Recomeços, que foi feito ano passado. Ele está disponível no site da Escola de Formação, na página no YouTube da Escola de Formação. Indico a vocês que vejam reflexões sobre a praxis, que eu acho ele bem interessante no sentido de que como se compõe esse plano de aula. Como esse plano de aula é uma amálgama, uma interligação entre o teu aluno e o professor e a construção do espaço da sala de aula. Bom, outro tópico que a gente precisa mencionar aqui nessa parte mais informativa, né, então, essa lei, a 15.100, que veio neste ano para que a gente pudesse colocar ela em prática, digamos assim. Então, que é a questão do uso do celular. A gente traz aqui, né, algumas menções a respeito do uso da tecnologia, do quanto a Secretaria reconhece, né, da importância do uso adequado dessas ferramentas, traz também a questão do viés da Organização Mundial de Saúde, da OMS, né, com relação aos adolescentes e os transtornos que o uso dos celulares, principalmente, vem acarretando. Então, a partir disso, a Secretaria de Educação, ela destaca essa importância da gente colocar essa medida, então, né, garantir essa lei dentro das nossas escolas. É claro que cada escola tem a sua particularidade e pode, né, com isso, criar os seus protocolos individuais. Eu, por exemplo, né, sou vice-diretora lá no Irmão Pedro à noite, e nós criamos, então, um protocolo que vem funcionando. Na verdade, a resistência inicial, assim, nem foi muita resistência, não sei se isso foi comum em todas as escolas da rede, mas nós tivemos, na verdade, muito mais nesse início de coisas positivas do que, digamos, dessa resistência maior. E vale lembrar também que durante a imersão dos diretores, a Secretaria ela traz e aborda algumas temáticas referente ao uso do celular, como, por exemplo, as escolas todas, né, hoje são, é claro, tirando as escolas que foram atingidas pela enchente, que ainda estão em processo de construção, mas as outras escolas que não foram atingidas, todas elas hoje, né, possuem Chromes, telas interativas. Então, a gente tem material, acesso à internet, existe, né, verba para esse acesso à internet, então, as escolas, elas estão bem munidas para poder fazer uso dessa tecnologia e, de certa forma, não excluir ninguém, porque quando a gente também pensa em fazer uma proposta com uso do celular em sala de aula, não são todos os estudantes que talvez tenham ali uso do celular, então, a gente poder utilizar toda essa demanda de materiais, né, e de tecnologias que as nossas escolas têm, agora é a hora, digamos assim, a gente não precisa mais. Outra coisa que também foi mencionado durante a imersão dos diretores que a Secretaria traz, a SME, é a relação que os alunos e os pais precisam voltar a ter, né, de contato com a escola. Então, se eu preciso falar com meu filho, eu preciso pegar o meu filho mais cedo, eu não preciso ficar mandando um WhatsApp para ele, né, e fazer esse retorno novamente para as nossas secretarias, para as nossas secretárias. Então,
tem esse movimento todo aí. Vale lembrar também que essa lei, ela existe algumas exceções, como é o caso, né, do uso dos aparelhos eletrônicos para fins estritamente pedagógicos. Obviamente, como a gente falou, orientação da secretaria fazer uso, então, desse maquinário que nós temos aí, digamos, e também fica excepcionada a proibição, então, em estado de perigo, estado de necessidade, né, de uma emergência, ou então para garantir a inclusão e a acessibilidade. Pode passar. Bom, retomando aqui a questão dos cadernos de estudos orientados, né? Eles não precisam ficar arquivados lá no site da escola de formação, né? Para uma eventual catástrofe, não. Assim, teve um esforço muito grande da Secretaria de Educação e de muitos professores parceiros, né, que criaram algo assim de qualidade para realmente ser utilizado, não somente naquele contexto de excepcionalidade, mas também que pudesse ser realizado, desenvolvido em sala de aula nos anos seguintes. Então, tu tem ali propostas, por exemplo, para trabalhar, às vezes, conteúdos bem complexos da matemática, né, de forma mais prática, mais interativa, às vezes através de um jogo. Então, está ali pronto, que o professor pode pegar, né, não precisa ser um caderno inteiro, as 10 páginas, mas essa proposta aqui está muito legal. Lá de ciências, né, também tem propostas ali, às vezes tem uma linguagem muito distante da linguagem do nosso estudante, no material do livro didático ou da internet, ali tem um material feito por professoras de Canoas para Canoas, né? A área de linguagens também, né? Às vezes que é difícil integrar, a gente não tem tempo para se ver, mas ali foi um trabalho bem integrado, feito a muitas mãos, a muitas mentes excelentes, pensantes, né? E a área das humanas traz ali também a questão do ensino religioso e da ERER, juntamente com História e Geografia. Tem, por exemplo, alguns assuntos de história e de geografia tratados, explorados, apresentados através de história em quadrinhos, né? Isso não precisa ficar lá guardado, pode ser algo que pode ser aí utilizado nos próximos anos aí, né? 2025 e em diante. Eu ressalto aqui também os cadernos pedagógicos, que nós estamos agora na nossa segunda edição, e está para ser realizada a terceira, que aconteceu um resultado da terceira semana de arte, literatura e pesquisa da Escola de Formação. Bem, grosso modo, os cadernos pedagógicos é uma união da pesquisa realizada em sala de aula por professores daqui, professores da rede de Canoas. Nós temos um documento de praticamente 300 páginas, em que consta nele pesquisas dos nossos professores. E eu acho assim, que cabe nós ressaltarmos assim, que esse documento não é para ele ficar lá de forma alguma. Eu acho que ele tem que ser também, assim como os cadernos de estudos orientados, ele tem que ser utilizado, ele tem que ser distribuído. Ele está no site da Escola de Formação, que falaremos daqui a pouco sobre ele. E também ele é um documento e promove a escola. Eu acho que isso é o principal que a gente quer ressaltar aqui. Ele não é só um documento de um fato, uma prática isolada desses professores da rede de Canoas. Ele é uma ferramenta também de divulgação da escola. E se ele leva consigo o trabalho do professor, ele também leva consigo o trabalho realizado naquela escola e que permitiu o fomento desse profissional. Eu acho que ele é muito válido nesse sentido, e eu acho que cabe muito ressaltar esse aspecto do caderno, porque ele não é para ser ele não está em um arquivo, ele está para ser distribuído e visto por todos. Certo? Bom, nós montamos aqui na Escola de Formação uma Serverer, né, com livros de temáticas negra, né, afro-brasileira, e de temática indígena. A gente já chegou a ter aí
cerca de 850 exemplares, né, para poder emprestar para toda a rede, mas muitos materiais estavam emprestados em escolas quando a gente teve na cidade, né, em 2024, as enchentes, então muito material se perdeu, né? Então, nós temos atualmente mais de 400 exemplares que podem ser aí adquiridos, aí, emprestados, né, por qualquer EMEI e EMF aqui da nossa rede, em qualquer turno, pode ser também no turno da EJA, através aqui do e-mail da Escola de Formação. Então, a supervisão manda um e-mail dizendo, eu quero o livro tal, tá? Tantos exemplares, 30 exemplares, para trabalhar durante 2 semanas na minha escola. Tá? A gente reserva, alguém da escola vem aqui na Escola de Formação, pega os livros, utiliza e depois nos devolve. Né? A gente já enviou várias vezes no ano passado, acho que esse ano, talvez a gente já tenha também enviado para alguns que pediram, quais são os exemplares, quais são os livros, né? E a quantidade de livros que nós temos, né? Tem bastante livro do Comin, são aqueles livros que trabalham a questão indígena, e tem alguns livros também de questão afro-brasileira, né? E a ideia é futuramente repor ali, né? Ter mais livros, né? Diferentes. Então, quem tiver aí algum livro, alguma sugestão, pode dar para nós, que quando a gente for adquirir, a gente pode tentar pensar numa quantidade que dê para uma turma inteira para emprestar para a rede. Esse ano nós mantemos, então, né, nossa avaliação externa. Acho que é importante a gente falar do Canoas Avalia, quem já era colega da rede, super conhece já essa avaliação, inclusive ela é uma avaliação que conta bastante com a participação efetiva também dos professores, seja na construção de questões, seja em fazer uma revisão dessa prova, né, em olhar para essas questões. Então, é uma avaliação que a gente chama de externa, mas que a gente considera quase como interna, né? Este ano, ela é mantida nas 2 aplicações, a diagnóstica, agora no início do ano, e a avaliação final, mais para o final do ano. Para quem também, alguns professores já estavam nos chamando e questionando, né, como serão essa prova. Então, a prova ela vai ser construída a partir da matriz referência, porém, olhando para os marcos de aprendizagem, né? O Éder trouxe essa questão dos marcos, então, 2024, 2025, os professores, os marcos de aprendizagem é o mínimo, digamos assim, né? O que a gente precisa dar conta este ano ainda, então, essa prova ela também tem esse olhar. As provas de anos anteriores, muitos colegas nos acionam para saber, onde eu encontro, né? Eu gostaria de fazer um simulado com os meus alunos, eu gostaria de usar questões semelhantes às minhas aulas. Então, o site da Escola de Formação tem essas provas. Eu conversei, inclusive, com os colegas aqui da Casa de Avaliação, né, que trabalham aqui também na Casa Verde, e eles só me disseram que ainda não está atualizada as de 2024, mas que em seguida as de 2024 também já estarão no site. E, novamente, este ano, a aplicação ela continua na plataforma EducaCross, que foi um baita ganho ano passado. A gente teve, né, muitos colegas falando de forma muito positiva de como foi rápido, né, esse processo, principalmente o feedback para os professores e para os estudantes, para olhar para essas habilidades. Então, a plataforma ela se mantém esse ano. Pode passar. Temos também, como eu falei, né, a gente vai falar um pouquinho do nosso xodó, que é o site da Escola de Formação. É um ambiente virtual, mas que ele é super vivo aqui dentro da Escola de Formação. Tem alguns elementos que eu gostaria de pontuar. Fica aqui o convite para quem não conhece, para que entre, né, dê uma fuçadinha, assim, tem muita coisa lá dentro. Obviamente que o foco maior dele são as formações. Então, dentro das formações, a gente tem as trilhas do conhecimento, que elas são formações um pouco mais robustas, maiores, que ficam um período abertas para certificação. Nós temos os cafés na janela, que são formações mais curtas e também tem geralmente um período um pouco mais prolongado para fazer certificação. Tudo que demanda dos projetos, seja o Caminhos Cruzados, o Descortine, a Semana de Arte, a Escola Pesquisadora, todos esses projetos que são da Escola de Formação,
todas as informações, cronogramas, editais, tudo que for mencionado a qualquer um desses projetos, ele também se encontra no site da Escola de Formação. E algo que eu gosto de falar muito, porque com os professores, principalmente de ciências e de matemática, eu trago bastante essas figurinhas, que essa parte da rede é nossa. Esse é um convite para todos os colegas de todas as áreas. Fiz uma atividade, fiz uma prática, uma saída, gostaria de mostrar isso para a rede, ou, sei lá, pensei numa metodologia diferente, com um determinado estudante de inclusão e que está dando super certo na minha escola. Onde eu falo sobre isso? Então, a gente tem uma parte, vocês podem acionar, né, chamar o formador, referência de vocês, enviar fotos, registros, né, e a gente, então, coloca nessa parte do site. Já temos algumas publicações lá, e é muito interessante de ver os colegas e dizer, eu vi que tu colocou realmente no site. Então, é um espaço que ele é nosso. Ele não é só da Escola de Formação, ele é da nossa rede, né? Por isso que a rede é nossa. E tem também uma série de documentos, leituras. Como eu falei, ele eu quero saber algo da Escola de Formação, onde eu procuro? No site da Escola de Formação, vocês vão encontrar. Isso aí. Então, pessoal, em 2024, vários professores pediram de ciências, história, geografia, umas propostas de saídas, né? Então, a gente sabe que isso varia muito de escola para escola. Tem escola que já tem a questão da cultura, de saídas pedagógicas, tem escolas que a questão é financeira, né? Então, são N realidades. Então, tem escolas que conseguem fazer saídas se o ônibus for cedido ali pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, né? Já tem escolas que fazem saídas até, né? Aquelas de final de ano para Beto Carreiro, para Aqualocos, né? Então, assim, para locais mais distantes. Então, aqui a ideia é falar de possibilidades, né? Tem vários locais do Rio Grande do Sul que poderiam ser colocados, de Canoas, Porto Alegre e mais distante, né? Então, aqui vai um pouco mais, assim, também da nossa experiência aqui, né? De que saídas que nós já fizemos e podemos indicar. Mas aí tem que ser adequado à realidade de cada um. A gente colocou aqui, então, primeiramente, o planetário, né, da URGS. Ele é aqui em Porto Alegre, e eu coloquei esses dois pontos aqui em azul, que são pontos que eu acho que vale a pena vocês entrarem no site para dar uma pesquisada. Um deles é o atividades pedagógicas, que daí tu consegue ver ali a visitação, ver o que tem ali, né, de atividade para fazer, de exposição lá. E o outro são os eventos, porque às vezes também tem alguns eventos de possibilidade do planetário ir até a escola, né? Então ali tem um endereço também para quem quiser visitar. E claro, né, gente, todas essas saídas também tem que pensar o seguinte: na maioria das vezes é interessante ter um roteirinho, né, para que o estudante fique ali, né, mobilizado a fazer aquela saída com atenção, que é um espaço de aprendizagem. Né? Mas também não pode ser algo cansativo, né? Vou pedir um relatório, não, a saída também tem que ser prazerosa, né? E às vezes essas saídas são os únicos momentos de deslocamento fora casa e escola que esses estudantes têm, né? Outro local é o Jardim Botânico, né? Daí para trabalhar aqui, por exemplo, questão de paisagem, em geografia, questão de ambientes naturais, ciências e geografia. Ele é todo dividido por zonas, então tem a parte de plantas de tal jeito, plantas de tal área, plantas de tal local. Então também tem isso. Tem uma parte também de um museu, né, de ambientes, por exemplo, animais, né, que dá também para ouvi-los, né, uma mini palestra que eles dão. Então, é um local que tem aí muitas possibilidades, né, para agregar ali ao que está sendo trabalhado em sala de aula, né? Por exemplo, vegetação, biomas, né, em ciências e geografia. Um outro ponto, aqui do Jardim Botânico, eu acrescentei aqui algumas informações que eu peguei, né? Que é o valor em torno de, para quem é maior de 5 anos, em torno de R$13, e professores pagam R$6, né? Acima de 5 anos, R$13, e professores R$6, né? Pagamento sempre em dinheiro, não aceitam Pix nem cartão, tá?
Um outro local, o Museu da PUC, né? E ali eu acrescentei uma foto, a primeira ali de cima, que é o museu itinerante. Então, também tem a possibilidade de uma parte do museu ir até a escola, né? Às vezes pode, quem sabe, ser até mais barato, né? Dependendo da realidade que se encontra. É interessante que o Museu da PUC não seja uma espécie de um local fechado, onde eles vão ficar livres durante algumas horas. Que tenha, pelo menos, alguma atividade envolvida, né? Porque lá tem diversos experimentos, né, que podem ser bem vinculados ao que está sendo trabalhado, explorado em sala de aula. Então, para isso, tem como fazer uma visitação de professores, uma visitação prévia, tu combina lá com eles, o professor vai, fica ali um período com eles e vai pensando em possibilidades para linkar com o que está sendo trabalhado em sala de aula, para não ser um momento de eles vão ficar lá soltos, né? Então é interessante isso, né? Que eles sabem que ali é um outro local de aprendizagem. O outro que eu coloquei aqui é a Fundação Iberê Camargo. Eu acho que a vivência lá no Iberê é muito interessante, ainda mais também por ter obras de um artista gaúcho, né? Quantos estudantes a gente vê que tem ali um potencial artístico muito grande e acho que isso é inspirador para eles. Mas também tem uma questão que dá para pedir uma oficina, né? Então, daí essa da oficina varia um pouco. Eu já tive sempre experiências boas, mas eu já tive experiências ótimas, né? Então, às vezes a gente vai com 2, 3 turmas, cada turma fica com um monitor, e às vezes tem um monitor que faz um trabalho, assim, maravilhoso, e os outros fazem trabalho bons, né? Nunca tive experiência ruim, mas às vezes tem uns que fazem... Eu já tive, por exemplo, uma experiência com... Eles fizeram uma oficina de texturas, os estudantes amaram, né? Então, é algo também bastante interessante, né? Para vincular o potencial artístico, né? E tá claro que as obras lá dá para a gente contextualizar com o que a gente trabalha em sala de aula. Um outro local que eu já levei estudantes mais de uma vez é o Parque Natural Morro do Osso. Ele é em Porto Alegre, é algo bastante interessante porque dá para fazer trilha, é uma trilha de 1 hora, não é nada muito difícil, né? Mas eu sugiro que, já como nossos estudantes não têm tanta prática, que seja feito com o 8º, 9º ano, em torno de 1 hora a trilha. Primeiro tem uma palestra ali no espaço, é um parque municipal, e depois dessa palestra tem essa caminhada, e daí fica lá, sobe lá em cima, tu consegue enxergar o Guaíba, né? Então dá para trabalhar, por exemplo, por que o Guaíba é um lago, não um rio, dá para trabalhar, eles falam bastante sobre a questão da extração do granito, né? E como aquele parque poderia sumir, né, com a extração do granito. Então é algo também bastante interessante para levar os estudantes. Eles falam também lá, pode deixar nesse slide, tá? Mas eles falam lá também sobre a questão de plantas invasoras, como é que é o manejo de uma planta para eliminar uma planta invasora, né? O percurso Territórios Negros não tem mais a linha de ônibus, né, que tinha com a Carris. Nós, como ficamos na região metropolitana, o ônibus da Carris só andava por Porto Alegre, né? Então, lá as escolas municipais conseguiam que ele pegasse na escola, mas a região metropolitana, tinha que ir até um ponto em Porto Alegre, onde ele nos pegaria. O que eu vejo que as escolas fazendo? Um professor acaba tendo conhecimento sobre o percurso Territórios Negros, tá? E ele acaba, então, fazendo ali a saída, né? Então, alguns pontos, às vezes não faz nem todos os pontos, mas alguns pontos principais, né? Como a da imagem ali, que é o Largo da Forca, né? Que é na Praça Brigadeiro Sampaio, onde tem o tambor, é um dos principais pontos, tá? O Mercado Público, um dos principais pontos. Um museu que eu acho bastante interessante de levar, que acho que é o José Felisberto, o nome, fica na Cidade Baixa, que é um dos pontos também, tá? Então, aqui nós temos professores na rede que podem fazer essa combinação, né? De, olha, o que tu trata em tal ponto, quais pontos tu leva, como foi, né? Então, tem como fazer esse diálogo, né? Porque não existe mais a linha. Tem este livro aqui, ó, isso em laranja, é um livro que é acessível na internet, tu consegue baixar esse livro, tá?
da professora Daniele Vieira, ela também faz esse percurso Territórios Negros. Não sei se ainda está fazendo, mas ela era uma pessoa que podia contatar. Ela não é professora da nossa rede, mas podia contatar. Ela escreveu esse livro também, então essa é uma grande fonte de conhecimento sobre cada um dos pontos, né? Pode passar. Então, assim, aqui eu fiz um apanhado de pontos em Porto Alegre, porque, assim, às vezes a gente leva o estudante para um ponto em Porto Alegre e o ônibus é muito caro, às vezes tem entrada, só que ali, o que eu quero dar para vocês, é uma ideia de, escolham os dois lugares, né, um de manhã, um de tarde, né, para que dê para aproveitar a saída, esta ida até Porto Alegre e fazer mais de um local, né? Então, essa foi a ideia ali de vocês pensarem, né, que às vezes também, vou levar o Museu da PUC, mas ficar manhã e tarde no Museu da PUC, às vezes é bem cansativo para eles, né? Chegar na parte da tarde e, já vi tudo, né? Então, que conheçam um outro ponto, tá? Agora aqui, pessoal, um pouco mais distante, são alguns locais do litoral norte, né? É um local distante, mas às vezes tem algumas escolas que vão para Torres, por exemplo, para fazer lá o estudo da parte geológica, da separação da América e da África, né? Então, aqui, o Parque Natural Tupãssi fica em Arroio do Sal. Ele tem todo um estudo, tem uma trilha, ali tem uma imagem dos estudantes fazendo a trilha, e eles têm toda uma questão de proteção das dunas, né? Então, eles explicam a importância das dunas, por que elas têm que ser preservadas, né? Então, é um parque que também consegue enxergar animais também lá, tá? É um parque que vale a pena também conhecer, né? É um parque pequeno, né? Tão grande, tá? E eles têm uma palestra sobre o efeito do verão, porque é uma cidade super pequena e que Arroio do Sal passa um número muito grande, né, de pessoas no verão que vão para lá para veranear. Então, a questão do lixo, a questão da água, a questão da energia, a questão dos mercados, do emprego, eles comentam um pouco disso, né? Como a cidade aí tem que acabar se adaptando a um número gigantesco de pessoas que vão para lá. Um outro local fica em Bé, o Seclimar. Ele tem... pode passar também a outra imagem. Ele fala sobre a questão de resgate de animais, né? Lá no litoral, às vezes um pinguim, algum animal marinho que acaba ficando ali na areia. Às vezes o animal já está ali na areia porque vai morrer, e as pessoas ficam lá super comovidas, querem que tire, que leve, então eles comentam um pouco sobre isso. Lá tem como enxergar alguns animais marinhos que eles coletaram ali, pegaram e fizeram o tratamento, estão vendo se vão ter condições de serem colocados de novo na natureza, né? Então, esses animais, eles acabam, dependendo da época, eu já levei no Seclimar e dava para ir até o local onde ficavam os animais, e já teve uma outra época que os animais são mais estressados, eles não, dá para enxergar só de longe. Mas tem um museu, esse museu é bastante interessante, mostra, por exemplo, tartarugas abertas, né? Eles encontraram mortas e eles abriram e viram, eles mostram a quantidade de plástico dentro dela. Então, é algo que dá para fazer um trabalho de conscientização bem interessante. Pode passar. Um outro ponto, para quem for ao litoral norte, que eu acho que é bastante recomendável, é o Morro da Borússia, que é onde dá para fazer todo um estudo sobre os processos de subida e descida do nível do mar, né, que deu origem às lagoas, né, então dá para fazer do Morro da Borússia, aqui tem essa segunda imagem, que mais distante dá para enxergar no plano de fundo, o Parque Eólico, então dá para fazer todo um estudo sobre isso. O Parque Eólico é bastante difícil, até nem coloquei aqui, de conseguir a visita, tem pessoas que conseguem fazer com bastante facilidade, tem outros que não, eu nunca consegui fazer, porque tem toda uma burocracia, e muitas vezes eles desmarcam com facilidade, porque tem manutenção, tem coisas que chegam de última hora, mas o Morro da Borússia é um ponto também bastante interessante para fazer um estudo da formação do litoral, né? Ok?
Um outro ponto, pessoal, a Tramandaí, que tem o Horto Florestal do Litoral Norte, tem uma trilha que leva em torno de 50 minutos, eles falam, então, sobre a questão do lixo no litoral, eles falam sobre a questão das plantas, tu consegue estudar as plantas ali, então, para um trabalho de biologia, trabalho sobre botânica, tá? Então, é também bastante interessante levar no Horto Florestal. Então, aqui foi uma ideia de, se tu vai fazer um trabalho mais distante, também, levei para o litoral, né, para fazer um trabalho, um dos pontos que geralmente o pessoal leva para o litoral é Torres, mas além da Praia da Guarita, tem outros pontos do litoral norte que dá para fazer essas visitações. Um outro local aqui, pessoal, é o Parque das Laranjeiras, que é onde tem o rafting, né, é bem famoso pelo rafting lá em Três Coroas. Então, é o Parque das Laranjeiras. Aqui é uma atividade que foi feita numa escola, foi feito com professores, mas dá para ser feita aí com estudantes, que é trabalhar a questão da união, de trabalhar em equipe. Então, era toda uma série, foi dividido em grupo, tinha os de camiseta azul, camiseta vermelha, camiseta amarela, e daí esses grupos tinham tarefas, né? Então, uma tarefa após a outra, né? E daí tem aquela ideia de precisamos vencer, então eles correndo, vão lá, e depois no final saiu o vitorioso, e o vitorioso era quem trabalhou o tempo todo em equipe, né? Então, não era quem correu para entregar tudo antes. E eram tarefas assim, né? Um parque de aventura, né? Tem arvorismo, tem várias atividades, né? Então, é um local também bastante interessante para levar, né? Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, eu tenho que levar lá esses estudantes, lá em Santa Catarina, Beto Carreiro, né? Como tem muitas escolas aqui que acabam fazendo, mas aqui mais próximo tem um local que tem atividades bastante interessantes. O Museu de Anatomia, ele é liberado a partir do 7º ano. Eu acredito que, por questão de conteúdo, o 8º ano e o 9º ano são séries que estariam melhor com essa visitação, até porque são corpos reais, corpos abertos, né? Então, a gente também tem que saber que eles têm que estar preparados para o que eles vão ver lá, né? Então, ele é bastante interessante, né? Dá para fazer um trabalho, eu acho que o ideal seria fazer uma visitação prévia para pensar ali em atividades, né, do que eles vão assistir, do que eles vão acabar vendo, né, e sendo Porto Alegre também vale aquela dica, quem sabe faz o anatomia e faz um outro ponto, né, então ali tem alguns dias, né, os horários dos dias que podem ser ali de visitação, fica no centro de Porto Alegre, né. Tem o Barco Escola Rio Limpo, esse aqui tem aqui uma ressalva, que no mês de março agora, de 2025, eles estão com o edital aberto, tá? Para 50 viagens, e se eu não me engano, Canoas são 3 ou 4 viagens, então quem tem interesse tem que correr para fazer essa inscrição. É pelo Rio Gravataí, né? Tem esse barco escola, onde ele vai mostrando a questão do rio, da questão do banhado grande, a área de preservação ambiental, que o Rio Gravataí é como uma esponja, então ele guarda a água, né? Ali o rio não, a bacia, né? A bacia hidrográfica guarda a água, então nos momentos de seca ele consegue tirar desse reservatório, né? E falar sobre a questão da degradação ambiental, porque ele é um dos 10 rios mais poluídos do Brasil, né? Então também aí é um ponto interessante e um ponto que agora em março está aí com o edital aberto para esse trabalho. A Fazenda Guajuviras, agora aqui, então, é com a Secretaria de Meio Ambiente. Tem o da Fazenda Guajuviras, tá? Que aqui tem a imagem, essas duas imagens são de professores de História e Geografia que foram em 2022, acredito. Foi em dezembro de 2022. Tá? Que a gente fez a formação, em vez de ser na escola de formação, a gente fez na Fazenda Guajuviras. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, ela consegue fazer, então, esse agendamento, ela acompanha, dá para falar com a Silvia, né? A Secretaria de Meio Ambiente fica do lado da SME, tá? Mas colocando ali no Google o telefone, né? É bem fácil. Quem quiser também, a supervisão pode entrar em contato comigo, eu passo o WhatsApp da Silvia, e vocês conseguem fazer esse agendamento, vai fazer palestra, fazer atividade lá na Fazenda Guajuviras, tá? Que fica, então, ali na Nazário, né? Próxima a Nazário. E daí, também um outro ponto que dá para levar pela Secretaria do Meio Ambiente é na usina de reciclagem de construção civil. Acho que os professores de ciências acho que já foram lá, já fizeram uma atividade lá, né? Então, é um ponto também que dá para conversar com a Silvia de possibilidades para levar os estudantes, né? Que tipo de atividade dá para fazer lá.
Um terceiro ponto que é novo é o Parque Natural dos Lagostins, aqui na Avenida Farroupilha, né, próximo ali à Rede Forte, ali próximo ao shopping, né, que é um parque que tem 2 olhos d'água, então dá para fazer com a Secretaria de Meio Ambiente todo um trabalho sobre a importância da manutenção dos corpos hídricos em Canoas, né, que a gente acaba, às vezes, até mesmo cobrindo esses corpos hídricos, todo um trabalho também sobre a questão de áreas de preservação. Então, é interessante aí uma nova possibilidade, e isso aqui é um ponto novo da cidade. Um outro local aqui de Canoas é a Coopertec, pessoal, que é as soluções em reciclagem tecnológica. Eles têm um trabalho tanto direto na escola, indo na escola, colocando locais para coleta de material tecnológico, né, para coleta, então, correta, né, e destinação correta do lixo tecnológico, né, desse descarte tecnológico. E também eles podem dar para fazer uma visitação lá. Lá eles falaram que tem um espaço para 20 pessoas, né? Então, daí também é um pouco mais limitado, teria que ver se teria que fazer um rodízio, dependendo do número de estudantes. Mas dá para visitar o espaço, porque eles têm tipo um mini museu da tecnologia, mas tem como entrar em contato com eles e ver aí as possibilidades do que eles podem levar até a escola para trabalhar essa temática aí, que é muito importante. Para fechar, então, essa série de indicações que o Rodrigo traz, eu disse para ele, vamos colocar também o SESC Turismo Pedagógico. Na verdade, este ano, durante a imersão dos diretores, junto com a secretaria, então, o SESC foi o espaço utilizado para essa imersão, e a diretoria do SESC fez uma fala bastante interessante, que é essa parceria do SESC com a Prefeitura de Canoas. Eles têm o que eles chamam, então, de SESC Turismo Pedagógico, que é uma oferta do SESC para se pensar nessas saídas. Não somente uma saída, né, para diversão, como a gente acostuma fazer lá no 9º ano, como o Rodrigo trouxe, né, de formatura, mas também de se pensar em possibilidades de se elaborar um planejamento mais sólido, né, mais consistente, com realmente a gente trabalhar de certas habilidades com os estudantes. Então, eles são super abertos. Eles, inclusive, trouxeram da questão dos valores também, que costumam ser valores mais atrativos. Então, fica aí o convite para entrar em contato com o SESC aqui de Canoas e fazer essa parceria aí para também poder aproveitar essas saídas. Então, só para finalizar essa parte aqui das saídas, eu gostaria de ressaltar que tem outros locais em Canoas, né? Vila Mimosa, Casa dos Rosa, né? O Minizou, tem vários pontos aqui de Canoas, né? Só que daí acho que também acho interessante ver com as professoras e professores dos anos iniciais se eles já não fizeram, né? Por exemplo, a gente tem a nossa colega aqui, a menina Maluquinha, né, a professora Maluquinha, que ela acaba levando, né, tem um city tour aqui pela cidade, né, em vários pontos turísticos. Então é interessante ver, né, se eles já não foram nos anos iniciais. Mas é interessante, pessoal, vocês olharem, que exposições que tem na Vila Mimosa, na Casa dos Rosa, né, que exposições que tem aí pela cidade, né, que dá para fazer um trabalho pedagógico, às vezes algo bem voltado para os anos finais, por exemplo. Bem, agora nós vamos para a terceira parte dessa formação, que é uma parte mais ligada à questão da sala de aula. Iniciamos com o informativo, depois com esses espaços fora da escola, e agora a proposta aqui é a gente pensar na sala de aula como um espaço de construção de conhecimento, no sentido, principalmente, de trazer um professor mediador, em que haja, como foi falado antes, nessa construção do plano de aula, naquelas reflexões sobre a praxis que nós propusemos, dentro de um café que foi gravado no ano passado, essa ideia de aluno pesquisador. Nesse sentido, assim, a gente traz aqui uma reflexão, um ponto de partida, que é essa frase, esse trecho do Paulo Freire. O fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, no sentido de diálogo mesmo,
aberta, curiosa, indagadora e não apassivada enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. Então a intenção aqui é a gente tentar pensar esse início de ano. É sempre um processo, e não sendo diferente do ano passado, começar a pensar a realidade do aluno, dialogar com ela e fazer da sala de aula esse espaço de pesquisa, de construção. Muito menos eu falo, ele escuta, mas juntos construímos. Com isso, vamos trazer, então, três atividades que, na nossa opinião, assim, esperamos, são atividades que vão ao encontro dessa ideia, certo? Vamos lá. Então, eu vou começar com uma proposta, que é uma atividade diagnóstica que eu costumo fazer. Essa, na verdade, eu fiz esse ano ainda com uma turma de 7º ano, mas que eu acredito que ela possa ser adaptada para qualquer área e também para qualquer momento do ano. Então, na verdade, por isso que eu trouxe ela, assim, porque eu acho que ela almeja além do que ela traz. Primeiro de tudo, assim, quando eu trabalho, principalmente com os anos finais, os menorzinhos, né, os 6º, 7º anos, eu acho que é bastante interessante eles entendam qual é a dinâmica, qual é o processo. Então, eu costumo já declarar para eles de onde a gente vai sair, para onde a gente vai chegar. Isso é importante para a gente definir onde esse estudante está. E, de certa forma, passar uma autonomia maior para ele. Porque no momento que ele sabe o que ele está fazendo, ele começa, né, a agir de forma mais individual, né? Ele consegue, então, fazer isso de forma que não demande tanto a nossa ajuda e faça realmente isso de uma forma mais autônoma e que nós possamos, então, ficar nessa posição que o Éder traz de mediar. Então, da gente só dar a cutucadinha e fazer com que eles vão construindo, né, o seu conhecimento de forma mais autônoma. Pode passar, Éder. Então, essa proposta, ela vem em 6 partes. A primeira parte é que, na verdade, o que eu quero saber com isso, né? Eu quero saber qual é a relação deles com a matemática. Porque eu trago isso, a matemática, ela tem esse peso nos ombros de alguns estudantes, né? Que acreditam que seja uma área muito difícil, porque isso não é para mim, porque eu sou das humanas, eu sou das linguagens, eu gosto de ler, eu gosto de desenhar, eu não gosto de fazer conta. Então, para desmistificar um pouco isso e para que eles consigam olhar essa área, né, tão importante quanto as outras, obviamente, mas que pode ser uma área prazerosa também. E para romper um pouco com isso, então, eu sempre trago essa proposta. A ideia inicial aqui é que eles respondam, então, um questionário com perguntas, assim, bem norteadoras, de como eles se sentem, por exemplo, quando começam uma aula de matemática, como eles escrevem a autoconfiança deles, e todas as perguntas, elas têm 4 alternativas, A, B, C, D. E o método melhor de aprender matemática, como eles se enxergam, né, na hora da aprendizagem, como eles, na hora que eles vão aprender um conceito inicial de matemática, como eles se sentem. Então, dentro desse contexto, eles vão respondendo esse questionário. Depois que eles responderam esse questionário, eles levam ali, né, uma aula fazendo isso, eu recolho esses questionários, e aí eu divido este grupo de estudantes com uma intencionalidade, que é buscar padrões. Pode passar, Éder. Então, eles, na verdade, eu vou buscando respostas próximas, né, parecidas. Então, eu faço esse olhar e coloco eles ali em grupos de 3, 4 estudantes para que a discussão possa realmente ser 4, 5, se a turma for muito grande, né? Mas 3, 4 estudantes eu acho um número interessante, assim, para que a discussão possa se dar de forma mais efetiva. Então, eu monto os grupos, devolvo numa aula próxima para eles as respostas, né, os questionários, e eles precisam comparar e se olhar.
observando as respostas. Não, na resposta, na pergunta número 1, o que tu respondeu? Eu também me sinto assim, ou, né, eu me sinto um pouco diferente, mas eu também sou parecida. Então, eles buscam um padrão. E, a partir deste padrão, eles constroem um painel, uma folha 3, que eles vão colocando ali. Então, podem utilizar marcadores, né, esses post-its, ou se eles quiserem também escrever de próprio punho, aí vai deles. Mas eles precisam colocar nessa construção do painel quais são as maiores dificuldades que eles têm com relação à matemática, ou então as facilidades, porque isso também pode acontecer. E então, eles fazem um diagnóstico do grupo, né, de como eles estão. Pode passar. Depois disso, eles começam a planejar ações. Então, ok, eu já conheci o meu grupo, sei que meu grupo tem dificuldades ou facilidades, o que a gente vai fazer com isso? Então, o grupo, ele começa a definir ações, metas para o grupo, né? Então, esse olhar para as dificuldades ou para as potencialidades, o que eu posso fazer com isso? Que ações? Eu vejo que eu tenho muita dificuldade de matemática, mas, assim, eu raramente faço tempo. Ou eu raramente estudo antes das provas, ou eu raramente dou uma revisada depois da aula, ou eu não gosto de fazer exercícios, né? Eles poderem se enxergar, então eles começam a planejar, então de repente se eu mudar isso que eu estou fazendo, eu posso melhorar em algum quesito aqui dentro. E talvez essa matemática que seja tão difícil, ela comece a se tornar um pouco mais prazerosa. Depois disso, eles fazem a apresentação para os grupos, para o grande grupo. Então, o grupo vem com o seu muralzinho, né, o seu cartaz, ali, o seu painel, e ele diz como ele se sente, eles falam sobre as suas metas. E depois dessa apresentação, porque aí é interessante, no momento da apresentação, que todos começam a observar o que foi dito durante essas metas. E no final, eles fazem, então, as suas metas individuais, né? Por quê individual? Porque mesmo sendo grupo, mesmo eu tendo separado eles de forma, né, mais ou menos ali parecida, para que eles tenham momento de discussão, eles também são seres individuais, então eles talvez em algum momento eles discordassem de alguma coisa, então acho que é importante eles terem isso anexado. E durante o percurso desses estudantes, eu costumo anexar esses murais com essas metas em grupo na sala, e durante esse processo eu começo a retomar, olha só, né, tu tá com dificuldade, mas será que tu está fazendo aquilo que tu te propôs? É uma forma de criar um acordo aí com eles. E isso tudo parte deles, né? Não é algo que eu impus, a partir de hoje tem que estudar. Não, é um processo que a gente faz e que faz com que eles identifiquem isso e possam, então, se melhorar a partir disso, de algo que eles definiram e não eu. Eu fico só ali, realmente, de mediadora. E eu digo que isso possa ser usado ao longo do ano, porque as avaliações diagnósticas, a gente até tem uma ótima formação no nosso site, foi a nossa primeira do ano passado, se não me engano, sobre avaliação, que o Rodrigo faz uma fala muito interessante sobre avaliação, e ele faz essa abordagem de avaliação diagnóstica. Ela não é para ser feita somente no início do ano, ela pode ser feita durante o processo também. Estou vendo que determinada habilidade não está indo para frente, não estou conseguindo dar conta. Quem sabe faz uma pausa, faz um momento assim, onde eles possam olhar para suas dificuldades e diagnosticar onde é que está tendo erro, o que eu não estou conseguindo, né? Então, pensar numa proposta diagnóstica também durante o ano. É isso, pode passar. Da minha parte aqui, eu trago um projeto que eu chamo de pesquisas sobre linguagem em uso. Bem, diferente da Fernanda, que de fato, quando observando a apresentação da Fernanda, o trabalho da Fernanda, ele pode até ser estendido a outras matérias, né? E aqui é algo que eu realizei e que eu acho que eu trouxe, até vou trazer os resultados nos trabalhos dos alunos, e eu acho válido dividir, assim, eu acho, porque realmente se liga à proposta inicial, que é a sala de aula como um lugar de construção do conhecimento. Então,
basicamente visa promover a autonomia de pesquisa e o olhar analítico, e foi realizada com o 9º ano. A princípio, eu tentei promover essa análise sobre textos reais, os que eu chamo de textos reais, certo? Nós olhamos o quarto de despejo da Carolina de Jesus. Não nos detivemos na questão do romance. Sim, eu contextualizei toda a questão do romance, mas nos detivemos ao texto no primeiro momento. E eu apresentei para eles várias gramáticas normativas. Essas gramáticas normativas de vários autores, inclusive, assim, eu consegui umas 7 gramáticas assim para poder distribuir em grupos ali. E aí nós começamos a marcar o texto da Carolina Maria de Jesus. Sei que a princípio isso parece muito assustador, né? Porque parece uma compreensão sobre uma compreensão tanto, às vezes, preconceituosa, porque não sabemos como é que funciona, como é que acontece o texto da Carolina de Jesus, e ele, dentro de uma gramática normativa, ele apresenta fugas da norma, e é isso que eu queria mostrar para ele, certo? Nós fizemos dele, o texto, um corpus, certo? A partir do documento gramática, observar a gramática normativa como uma gramática padrão e como um documento de pesquisa. Certo? Esse é o primeiro momento. Assim. Com isso, nós seguimos adiante, nós fizemos marcações no texto sobre desvios da norma, o que a gramática normativa dizia e quais os desvios da norma presentes no texto. Certo? Então o texto o texto da Carolina Maria de Jesus ficou um tipo de índice, um índice e um corpus de análise sobre aquele documento gramática. Aí eu trouxe outros textos para eles, outros trechos, para a gente analisar essa linguagem, esse corpo da linguagem. Eu trouxe textos literários, Iracema, Capitães de Areia, Grande Sertão Veredas, Contos Gauchescos. São textos que eu pedi para que eles olhassem a linguagem, olhassem aqueles narradores, olhassem quem é que estava falando. Tudo isso apresentando esse padrão, esse panorama de leitura. Para que se formassem, então, pesquisadores, pessoas que olham a linguagem a partir de um olhar de reflexão, certo? E que esse olhar de reflexão também não se detivesse somente à questão desse documento linguagem, certo? Mas também se detivesse à questão da situação de comunicação. Quem era Carolina de Jesus? Por que é tão importante falar sobre ela? Qual o papel dela na sociedade? E que eles trouxessem esse olhar analítico, que partia da gramática e parte para jogar para o mundo, e para o mundo real deles. Com isso, eu trouxe para eles um pôster científico. E nós analisamos esse pôster científico enquanto texto também, enquanto estrutura. E apresentei uma forma específica de um pôster científico em que existia uma introdução, um corpus, uma teoria, uma análise e uma conclusão. A partir disso, eu pedi para que eles, então, agora, escolhessem um fenômeno linguístico da vida deles, da vida, que fosse uma conversa de WhatsApp, que fosse um jogo, que fosse um texto que gostam muito, um livro que gostam muito, algo da vida deles. Com isso, esse processo de pesquisa, de olhar analítico sobre o objeto foi fomentado, certo? E o professor, eu, no caso, nesse momento, me coloquei como um mediador desse processo de análise. Mediador tanto tentando olhar o objeto que eles trouxeram, apontar, olha isso, olha aquilo, o que te interessa sobre isso, e apontar uma teoria, para que essa teoria trouxesse algum resultado para eles.
tivemos vários debates, eu atuava como mediador e como orientador de cada grupo, foi muito interessante, assim, sabe? E eles vinham com questões, eu, dá uma olhadinha disso, pesquisa isso, eu levava os livros até eles, a internet ajudou muito também, enquanto um lugar de pesquisa sobre temas que interessavam eles, e aí eu construí um template no Canva, e eles, então, produziram um pôster científico a partir de um objeto deles, um objeto que tivesse uma relação forte com eles. E eu atuei como orientador desses trabalhos e eu fomentei essa reflexão e esse embasamento. O embasamento no sentido que eu trouxe alguma teoria. Claro, não foi uma teoria tão profunda assim, sabe, tão acadêmica, mas uma teoria que embasasse. Essa compreensão era muito necessária. E aí, então, eu trago agora alguns dos resultados desse trabalho aqui, que foi realizado com o 9º ano da Escola Guajuviras. Então, eu tenho, por exemplo, a linguagem no jogo Blood Strike, em que eles trouxeram trechos desse jogo e falaram sobre voz passiva e voz ativa. Certo? E foi muito legal. E foi muito legal por isso, assim, essa união da análise, certo? E perceberam que o jogo tinha as imagens e a voz passiva e a voz ativa, tudo partindo deles e de um texto deles. Temos aqui também intercontrabarça, a linguagem. Eles analisaram um discurso do Galvão Bueno, num momento muito especial para o internacional, e perceberam o uso do futuro do presente composto e o uso do futuro do presente simples. Então, esse é um tipo de análise que aborda a questão gramatical dentro dessa realidade e do que eles amam. Aqui, tem um trabalho que eu adoro, que um grupo, será que é bom fazer 15 anos? Os alunos, eles analisaram um post de uma das colegas sobre os 15 anos dela e analisaram os conceitos de ritual, certo? E a história dos 15 anos do baile de debutante, o papel dele na sociedade. E o outro que é maravilhoso, o empoderamento através da música, a força afrofeminina, em que o corpus desse pôster é uma música da Alcione. Então a teoria se buscou muito a questão do racismo estrutural, que inclusive se utilizou do Silvio Almeida, e de uma análise sobre as metáforas que empoderam essa mulher negra na música. Sabe? Então, a intenção, de fato, dentro desse momento, é fazer da sala de aula e da escola também, um lugar de construção do conhecimento. E nesse sentido em que o professor ele auxilia nessa construção, mas as coisas não partem só dele. Certo? Agora, Rodrigo. Bom, pessoal, e para finalizar, aqui vem uma proposta então, da área das humanas. Né? Então, o que eu trago aqui? Às vezes a gente pensa assim, quero fazer um trabalho interdisciplinar, vários professores relatam isso, mas aquilo pega muitas aulas, né? E a gente está sempre não sabemos por quê, mas estamos sempre correndo atrás de período para trabalhar ali os conteúdos, né, os objetos de conhecimento. Então, uma das propostas é a sequência didática, né? Eu acho que tem, sim, escolas aqui em Canoas que fazem isso, mas talvez nem chamem de sequência didática. Então, o que seria a sequência didática? É pensar no teu objetivo, no que tu quer desenvolver os estudantes, mas cada etapa desse processo de aprendizagem vai ficar com um professor, com um componente curricular. No caso aqui eu estou apresentando em humanas, que é a minha realidade, mas vocês poderiam fazer dentro de escola ciências, educação física, geografia e arte. Pode ser interdisciplinar, né? Não precisa ser entre áreas. Então, aqui tem os autores, né? Os que começaram e depois os outros que fizeram uma nova versão dessa sequência didática com o 9º ano, que seria sobre os fluxos e os impactos no nosso consumo. A ideia era fazer com que os estudantes pensassem
que aquilo que eles compram tem consequências tanto no trabalho, né, de quem está produzindo, quem está vendendo, eles que estão comprando, eles que estão usando, que não existe o jogar fora, tudo fica no planeta Terra, né? Então, que eles pensassem um pouco sobre o consumo, né? Então, tem um problema essa sequência de dados sempre tem um problema para ser resolvido, né? Que é qual é a nossa responsabilidade pelas consequências e antecedências, né? O que vem antes do processo de produção de algo, né? Que reflete no consumismo, né? Então, aqui tem as habilidades, as competências, dá para passar, porque isso aqui são especificidades, né? E daí a gente tem, então, as etapas, tá? Então, uma das coisas que a gente faz é, fora a abertura, cada etapa vale nota. Porque senão a gente às vezes acaba fazendo assim, tem um projeto, uma sequência didática, e só o produto final vale nota. E o estudante fez uma série de etapas, de construções, e nada disso foi registrado, nada disso foi avaliado. Se eu não quero registrar como nota, mas um registro da produção dele, né? Então, a abertura tem a questão da formação de grupos, que a gente sabe que é uma questão bastante complicada, né? Os estudantes, né? Eu só faço com esse grupo, não quero aquele, até aquele que sempre sobra. Então, a gente também utiliza isso como área de ciências humanas para pensar a educação, ela serve, né, para que as pessoas consigam viver em sociedade. Então, dentro das ciências humanas, eu não tenho como... não é aceitável que, depois de 9 anos de escola, né, um estudante não consiga formar um grupo. Então, tem esse processo de formação de grupo, que é um processo bem delicado e importante dessa etapa, e tem a apresentação do tema da sequência didática. Então, aqui, em História, teve uma aula, História e Filosofia, sobre a questão da escravidão no passado e no presente, e em Geografia e Ensino Religioso, teve a questão dos impactos da ação humana sobre o planeta. Etapa 1. A etapa 1, então, ficou com o componente de História. Então, nas aulas de História, então, pensa assim, História está fazendo esse projeto e os outros componentes ainda não. Estão fazendo suas especificidades lá do seu currículo, né, tradicional, vamos dizer assim. Então, numa semana X lá, na aula de História, eles acabaram trabalhando a questão mais voltada para o trabalho, né, de quem está produzindo. E estava no ano passado, a gente teve, infelizmente, vários registros de trabalho análogo à escravidão aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso era um tema que estava bastante fresco ali para eles, estava bastante recorrente na mídia. Então, eles tiveram que ler uma reportagem da escolha deles, então eles tiveram que pesquisar, escolher uma reportagem, extraíram informações e elaboraram um infográfico, né? Então, também tem aqui uma questão da criatividade, o criar. O criar é uma habilidade, às vezes não aparece tanto no RCC, na BNCC, né? Vem sempre refletir, identificar, problematizar, mas o criar, que é uma habilidade muito importante, né, para a vida adulta, autônoma, né, dos nossos estudantes, enquanto futuros sujeitos, cidadãos, né, a gente acaba, às vezes, sendo só um reproduzir, um memorizar, né? Então, eles tiveram que criar um infográfico com essas informações, né? Traduzindo, apresentando, então, o conceito de trabalhos, retratando a importância da situação presente na reportagem. Tá? Ali tem os critérios também, isso aqui fica uma folha de ofício com essas etapas coladas, então não pode ser uma surpresa para o estudante a nota, eles precisam saber o que será avaliado, vai ser a escolha da reportagem, vai ler tanto se tem a ver ou não tem a ver com o tema, se fugiu ou não do tema, a organização visual, a criatividade desse infográfico, a seleção de informações e conceitos desse infográfico que estejam corretos, coerentes, né? E a apresentação das referências, a gente fala tanto sobre fonte e às vezes a gente não cobra deles a apresentação das referências. Né? Pode passar. Uma outra etapa, então, foi daí na aula de filosofia, que eles tiveram que fazer a pegada ecológica. Né? Numa outra edição, foi na aula de geografia que eles fizeram isso, que era pensar, depois eu posso, quem quiser, né, pode entrar em contato aqui com a Escola de Formação, posso passar o link, tem um site onde tem ali um material, onde eles acabam lendo sobre a pegada ecológica, né? Ou seja, as minhas ações cotidianas, que tipo de registro elas deixam na questão do meio natural, do meio ambiente, né? E, a partir disso, eles vão preenchendo um questionário e eles recebem o resultado da sua pegada ecológica, né? O quanto eles estão aí interferindo no espaço natural. Né? Então, em seguida, eles tinham de fazer
o registro organizado da pontuação de cada um dos integrantes do grupo, né? Essa pontuação da pegada ecológica, um apontamento, uma reflexão sobre os principais impactos que eles geram, né, que esse grupo gera no planeta Terra, e uma discussão sobre, apresentando 3 possíveis mudanças na rotina deles para redução desses impactos naturais, né? Então, pegando ainda essa questão do consumismo, primeiro vamos pensar no trabalho de quem produz, agora aqui nós que compramos, nós que estamos aqui vivendo, usando tudo que a gente utiliza, né? Que impacto que isso tem no planeta. E, por fim, a etapa 3, tá? Que daí começou com geografia, ensino religioso, mas foi se estendendo, foi a produção de um PowerPoint, né? De uma apresentação, né? Pode ser de Canva, pode ser qualquer outra, Prezi, né? Mas alguma apresentação digital, porque eles iriam depois apresentar. Seria o seguinte, eles teriam que escolher um produto, né? E apresentar a cadeia produtiva. Isso foi inspirado numa pesquisa de mestrado da professora Sayonara. Ela fez mestrado em geografia na URGS, né, onde ela fala do pão invisível, que é para produzir um pão. A gente tem até uma formação aqui de 2021, na época da quarentena, a gente tem uma formação onde ela apresenta a pesquisa dela do pão invisível, que é assim, ó, a gente não pensa em quem plantou, né, lá, por exemplo, o trigo, a gente não pensa em quem coletou lá o sal, né? Então, a água que é utilizada, o trabalho, quem vende, quem transporta. Então, tem toda uma série de trabalhos, de interações aí, que a gente que são invisíveis, né? A gente só pensa ali estou comprando pão, né? Então, eles tinham de, a partir disso, escolher um produto, né? Daí aqui tem, ó, a mesma ideia, ó, vai ter um ofício, tudo que eles têm que apresentar, até mesmo para depois não ter, faltou tal coisa, mas eu não sabia. Então, eles têm que acompanhar. Eles tinham então uma apresentação ilustrada com imagens do produto que eles escolheram, se foi um tênis, se foi um celular, o que eles escolheram, né? Todo aquele processo de fabricação, né? As características do uso, para que serve isso, né? Para que é utilizado. Depois, no segundo slide, eles tinham de apresentar o processo de fabricação. Isso aqui, então, é um tênis. Então, o que tem? É plantado algo? É coletado algo? É de uma fábrica? Então, desde a produção lá da matéria-prima até o momento de chegada no consumidor. Depois eles tinham a apresentação de dados de comercialização, se fosse um tênis, então quanto que o tênis era comercializado no mundo, no Brasil, quanto que se dava de dinheiro. Tá? Depois, no slide 4, eles tinham que explicar na prática, assim, o que gerava isso, de rejeitos, de lixo, de descarte, né? De questão de impacto ambiental. Né? No slide 5, uma construção, então, crítica de um comentário dos impactos humanos e ambientais. Então, assim, o que pode ser feito, então, para a redução desses impactos. E no slide 6, as referências, tá? Mas a gente não dá só para pedir. Então, o que a gente fez? A gente montou aqui uma série de slides para apresentar como se fosse um processo de produção, né, de um caminhão. Então, a gente apresentou, e o ideal aqui, como mostrou lá o Éder, por exemplo, que ele fez lá um template onde os estudantes colocaram informações, era também assim a gente precisa não só pedir que eles façam, às vezes eu sempre falo sobre isso, sobre a questão da produção de um cartaz. A gente dá uma cartolina e diz, façam um cartaz, e isso é um cartaz horrível. A gente não ensinou eles antes a fazerem um cartaz, que cuidados que tinham. Então, aqui foi ensinando assim, se é a produção de um caminhão, não dá para colocar uma árvore, colocar flores no slide. Não, tem que ser o caminhão, o carro-chefe, né? Tem que estar coerente as imagens. Então, tem que estar tudo visível. Então, mostrando, pode passar, mostrando ali como eles poderiam produzir os slides, né? A partir disso, né? Tá? Alguma imagem coerente com o que está sendo dito, né? Então, para nós foi importante isso, assim, mostrar isso, né? O trabalho, assim, vocês podem ver, né? A ideia aqui é mostrar algo que possa ser feito em sala de aula, né? Aqui, a ideia da sequência didática, então, cada professor pega uma etapa, tem uma ideia de continuação, né? De sequência, então, isso ajuda a formar, assim, a desenvolver o conhecimento ali que a gente está objetivando, né? Então, acho que é algo que é facilmente pode ser implementado aqui na rede, né? E que vai favorecer aí muita comunicação
porque os assuntos não são assuntos específicos, né, de um só componente, tá? Viram que também não é nada de aula show, algo que preciso fazer algo maravilhoso, algo incrível, não, é algo possível de ser feito, e a ideia aqui não é nenhum de nós três darmos uma receita pronta, mas de inspirá-los a fazer algo além de uma folha impressa ou de uma cópia do quadro, né, que são questões importantes, mas que não podem virar rotina na nossa prática. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês, desejamos um excelente ano letivo, sem intempéries, que possa ser um ano tranquilo, que possamos fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades e que vocês podem contar conosco também. Muito obrigada. E o QR Code e também o link de presença vão estar, o QR Code agora na próxima imagem e o link de presença descrito, então, na descrição do vídeo. Certo? Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.